Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a história da Federação, como ela apareceu, como ela foi organizada no plano espiritual e também o que tem a ver com a própria história de São Paulo, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta. Quem nos vai contar essa história lindíssima é Paulo Oliveira. Vamos assistir? Os gregos costumavam e costumam até hoje, né, como todo ser humano, a representar alguns dos seus sentimentos, algumas das suas necessidades em figuras, em símbolos, formando então uma mitologia. Dentro da mitologia grega existe uma figura um tanto estranha, que é uma ninfa, que se chama Oportunidade. Sabe como é que é essa ninfa? É uma mulher muito bonita, só que ela tem um pequeno defeito. Ao invés de ela usar rabo de cavalo, como a maioria das mulheres, e os homens também hoje usam, aqui atrás, alguns não têm o elemento para fazer o rabo de cavalo, né? Então não podem fazer. Ela tinha um rabo de cavalo aqui na testa, era um tufo de cabelo na testa. Devia ser lindo, né? Difícil para comer, né? Tinha que levantar para poder beber água e tal. E ela tinha o nome de Oportunidade. E diziam os gregos que quando essa oportunidade batesse à nossa porta, e ao abrir a porta nós olhássemos e víssemos a oportunidade, deveríamos agarrar a oportunidade pelos cabelos. Nós já ouvimos essa expressão alguma vez na vida. É daí que vem. Agarrar a oportunidade pelos cabelos, porque essa oportunidade, se ela for embora, ela não volta mais. Nós perderemos a oportunidade. E quando nós recebemos o convite da área da divulgação para fazermos hoje a participação nesta atividade, abriu-se uma porta e apareceu a oportunidade de estarmos aqui hoje com todos vocês, todos nós reunidos aqui, nós encarnados, os desencarnados, as equipes espirituais. Essa oportunidade nós não deixamos escapar. Então, estamos aqui com muito carinho, com muita vontade, de podermos compartilhar hoje alguns conhecimentos, algumas ideias, algumas, talvez, novas ideias sobre o que é, efetivamente, essa missão. Início de uma grande missão. Qual será essa missão? Nós vamos trazer os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Mas antes de iniciarmos, nós precisamos voltar aqui para o nosso querido amigo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que na sua epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, tem uma frase que nós não deveríamos esquecer. Ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, nesta manhã, em que estamos com a oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, para ouvirmos um pouco da mensagem do Evangelho, da mensagem que Jesus nos trouxe, falarmos um pouco da doutrina espírita, nós vamos dar graças a Deus porque pudemos aqui chegar. Vamos dar graças a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, porque cuidam de nós como seus filhos, como seus irmãos. Vamos dar graças ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono e mentor desta casa e que certamente nos abriu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Também queremos agradecer ao comandante Edgar Armon, figura ímpar desta casa, e que hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre ele para aqueles que não o conhecem ainda. E nós queremos também agradecer ao nosso querido amigo espiritual que nos acompanha e nos orienta nessa tarefa, e a área da divulgação, pelo convite gentil à equipe de trabalho que está aqui hoje, para que pudéssemos ter essa oportunidade. E fundamentalmente, e principalmente, queremos agradecer do fundo do coração a todos vocês que estão aqui hoje presentes, prestigiando esse nosso evento. Nós iniciamos falando da missão. Qual é essa missão? Consegue enxergar essa foto aí? Tá ruim? Dá para apagar uma luz? Para quem não está enxergando,
enxergando, às vezes está fazendo aquele, né? Tentar enxergar, é a nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. A entrada ali da Rua Maria Paula, que todos nós acabamos de passar. Nós vamos falar exatamente do início dessa grande missão, que foi a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho desses 80 anos de vida que se completam agora no próximo dia 16 de julho, e que tem uma história, e que tem um conjunto de ideias, de atividades, tem uma memória por trás disso. E nós vamos buscar em nosso querido amigo, o Pessoa, como eu costumo chamar, a memória é a consciência inserida no tempo. Fernando Pessoa nos dá essa ideia de que nós temos a memória e muitas vezes nós não resgatamos essa memória. Muitas vezes nós esquecemos a nossa própria história. Muitas vezes nós caminhamos pelo dia a dia, no automatismo, nas questões do dia a dia, com as nossas preocupações, e muitas vezes esquecemos quem somos nós. Qual é a nossa identidade? A consciência está inserida no tempo, e para isso, portanto, nós precisamos voltar nesse tempo. Eu gostaria, nesse momento, de convidar a todos para fazermos um passeio, voltarmos um pouquinho na história. Agora há pouco o coral cantou uma música chamada Brasil, Pátria do Evangelho. A maioria de nós já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar em Brasil, Pátria do Evangelho? Levanta a mão aí. Algumas pessoas, a maioria já ouviu falar. O que é exatamente esse Brasil, Pátria do Evangelho? Porque Brasil tem a missão de ser a pátria do Evangelho. Começa essa grande missão exatamente através da revelação por meio de Chico Xavier, esse querido amigo, esse médium maravilhoso, que trouxe para nós obras tão importantes e fundamentais dentro da doutrina espírita. E ele, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo nosso querido também Humberto de Campos, cronista e poeta maranhense, vem, através da mediunidade do Chico, revelar a missão do Brasil. Esse Brasil, esse país que nós vivemos e que muitas vezes nós estamos tristes, às vezes um pouco enraivecidos, às vezes um pouco distraídos. Sabemos muito bem o que é este país onde nós estamos. Esse livro revela para nós exatamente essa missão. Brasil, coração do mundo. Veja que o mapa do Brasil tem o formato de um coração. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E conta-nos, Humberto de Campos, que lá pelo século XIV, o Mestre Jesus veio através de uma visita que fez ao nosso planeta. Periodicamente o Mestre retorna ao nosso planeta. Vamos esquecer que ele está numa faixa de vibração altíssima. Ele é um espírito crístico. Portanto, ele acompanha, através de seus mensageiros, o desempenho, o desenvolvimento do nosso planeta. Mas, pessoalmente, ele resolve, de tempos em tempos, dar uma olhada. Como é que nós estamos por aqui? Imaginem vocês agora, se nós abríssemos a porta e entrasse Jesus aqui. O que seria agora? O que nós falaríamos para Jesus? Está todo mundo aí meio pensando, né? O que eu falaria para ele? O que eu entregaria para ele? O que eu diria para esse mestre de amor e de luz que há tanto tempo, há 2000 anos, nos trouxe uma mensagem de amor, de fraternidade, de união. E nós prestaríamos contas a ele nesse instante, falando de união, falando de amor, falando de fraternidade. Talvez tivéssemos algumas outras histórias para contar. Mas, da mesma forma, lá no século XIV, chega o Cristo aqui à Terra, junto com a sua equipe de anjos, equipe de espíritos que fazem parte desse trabalho de coordenação do nosso planeta. E Jesus conversa com um de seus assessores. Esse assessor tem o nome de Bill.
Eliú cuida da parte sociológica do nosso planeta. E ele pergunta a Eliú, como é que está aí a situação nesse planeta em que deixei minha mensagem de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, de perdoar aquele que nos ofendeu, de orar por aquele que nos ofende, que nos persegue e que nos calunia. Como é que está o balanço dessa mensagem neste planeta? Então Eliú retrata ele dizendo que a situação não é bem essa. Nós temos algumas dificuldades ainda nesse campo do amar ao próximo. Não temos até hoje? Alguém ama o próximo como a si mesmo? Aqui levanta a mão. Tem um mentiroso lá atrás, ó. Brincadeira. Às vezes tem um iluminado na prática, né? Não é isso? Mas é muito difícil quando nós olhamos para o nosso irmão e não olhamos para o jeito que ele fala, às vezes, para a maneira como ele se comporta, ou naquilo que ele acredita, ou naquilo que ele pensa. E isso já provoca uma certa distância desse ser que é um pouco diferente de mim. Mas Jesus, conversando com Eliú, diz, olha, não tem jeito, está muito difícil. Nós temos muita incompreensão entre os homens. Nós temos o entendimento desse evangelho está distorcido, porque as pessoas entendem o evangelho como sendo alguma coisa distante, alguma coisa mais esotérica, alguma coisa que é para só momentos de religião, alguns momentos de vivência, onde nós temos um certo culto, uma certa experiência mais espiritualizada. E quando eu dizia de Jesus a Eliú, quando eu trouxe essa mensagem, é uma mensagem para o dia a dia, é uma prática do dia a dia. Então há um certo entendimento errado da nossa mensagem, Eliú. E em seguida, muitas lutas, ainda lutas fratricidas, irmão matando irmão. Parece um povo de infinitos tentáculos, essa violência que se instala e que sai do coração. Porque é do coração que sai aquilo que falamos. Não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, mas o que torna o homem imundo é o que sai pela boca, porque da boca sai aquilo que está cheio em seu coração. A crítica, o julgamento, a dissensão, a separação, a violência, isso está no coração, a boca será só um instrumento desse conteúdo. E ainda continua, recomendei-lhes que se amassem como irmãos. Nós entendemos, às vezes, o verbo que se amassemos, né? Vamos nos amassar, né? Nós amássemos. A gente erra o acentozinho, né? Jesus falou que nos amássemos, e aí alguém entende que nos amassemos. Não é bem por aí. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos. E vejo-os com movimentos impetuosos, aniquilando uns aos outros. Eliú não tem saída. A dor, o sofrimento fará o resgate de tudo isso. Mas aí Eliú fala ao mestre, Senhor, existe do outro lado do planeta uma região nova, uma região habitada por almas simples, ainda não contaminada com todo este ouro, esta ganância, este desejo de posse, de poder, que aqui se encontra no velho mundo. Vamos lembrar que o mundo conhecido de então se restringia à Europa, alguma parte norte e sul, ao norte da África, um pouco da Ásia. Era um mundo pequeno. Então, Jesus, com a sua equipe, solicita a todas as falanges que o acompanhavam para que se mudassem para a região que Eliú ali situava. E nesse momento, a caravana celeste vai em direção ao novo mundo, onde surgiria o continente americano. E mais precisamente na região onde se encontra o nosso país. E aí o mestre diz, Eliú, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus
serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celeste. Eis aí a nossa missão. Eis a nossa missão individualmente e coletivamente. Cada um de nós está sendo convocado já há algum tempo para a prática dessa missão, de construção desse país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, onde os povos da terra aprenderão a confraternizar-se. E nós vemos o nosso país recebendo todas as raças, todos os credos, todos os tipos de pessoas, de uma certa forma, sempre de maneira muito cortês. É uma característica do povo brasileiro ser receptivo. Isso é característica porque já nos foi colocado isso como missão e estamos desenvolvendo isso há algum tempo. Logicamente que uma mudança como essa provocaria efetivamente um trabalho intenso no plano espiritual. Jesus estabelece as diretrizes gerais e seus auxiliares divinos começam a trabalhar, construindo, de uma certa forma, no plano espiritual, as colônias espirituais. Grupos, espaços reservados para apoio às entidades espirituais que se envolveriam nesse trabalho. E essas colônias acabam sendo, então, construídas segundo as orientações do Cristo de Deus através de suas falanges. Ele se vira ao Eliu, que é o seu assessor, e diz: Tu, Eliu, baixarás à terra e, em nova personalidade, contribuirás para que este projeto se solidifique. E este Eliu nasce em Portugal, em 1394, na cidade de Porto, na personalidade de Dom Henrique de Assis. Quando estudamos história no colégio, história do Brasil, vamos lembrar da fundação da Escola de Sagres, né? Onde se inicia as bases para um movimento de expansão da marítima de Portugal. Parece que aquilo foi por acaso, parece que aquilo não estava dentro de um planejamento, mas no fundo é o planejamento divino, porque eu preciso construir a pátria do Evangelho, preciso que alguém chegue aqui e descubra esta terra e construa. Foi eleito o povo português, religioso na sua essência, atrai o espírito de Dom Henrique de Assis, Eliu, e que renasce para dar início às bases que se seria mais à frente chamada de Era dos Descobrimentos. Saem as esquadras, Cabral chega ao Brasil, 1500, e descobre então o nosso país. Lógico que teoricamente, historicamente, há várias correntes e teorias, mas estamos baseando-se aqui naquilo que é normalmente aceito e dito em várias situações, em vários momentos. Então, inicia-se o processo da construção da pátria do Evangelho. Lógico que estamos lá no século XV, século XVI, e nós estamos ainda em processo de construção. Os espíritos que para cá vieram receberam as missões a cada tempo, a cada momento, de construir esse país. E numa determinada situação, uma equipe foi convocada para vir ao nosso país. Foi chamada de a primeira esquadra que trouxe o primeiro governador geral do Brasil, o nosso Tomé de Souza. E por que é importante falar desta primeira esquadra, desse primeiro governo geral? Porque aqui vai existir a personalidade de Padre Manuel da Nóbrega, o fundador da nossa cidade de São Paulo. Começa a perceber a conexão? Estamos falando de uma história que começou no século XIV e que agora está se delineando, se definindo como sendo um ponto focal de atenção para a construção desse Evangelho, para a construção desse país, que é o coração do mundo. Padre Manuel da Nóbrega foi o responsável
pela fundação do primeiro bispado católico e do primeiro colégio jesuíta em terras paulistas. Padre Manuel da Nóbrega, que vem de Portugal para cá, ele é responsável por várias ações, mas a grande e a principal delas é a construção da nossa cidade de São Paulo. Nós sabemos que, por revelação de Chico Xavier, de Emmanuel revelando a ele, em 1943, se não me falha a memória, numa sessão íntima na casa de Chico, Emmanuel revela ter sido o Padre Manuel da Nóbrega. Foi uma de suas reencarnações neste planeta. Então, neste Brasil, chega um espírito que tem uma história com Jesus. Vamos lembrar que Emmanuel, na personalidade em que ele se manifesta, ou se apresentava, de Públio Lentulus. Quem leu o livro há 2000 anos vai lembrar do senador romano, do senador orgulhoso, do senador patrício e bastante dedicado à causa da justiça, mas nem por isso deixava de ser orgulhoso e rígido nas suas posições. Esse espírito que conheceu Jesus pessoalmente, que recebeu o convite de Jesus para se converter ao Evangelho, mas não aceitou, não agarrou a oportunidade pelos cabelos naquela época. E esse espírito, anos mais tarde, 2000 e tantos anos depois, vem animar a personalidade de Padre Manuel da Nóbrega com a missão de construir uma cidade dentro desse país nascente. E essa cidade tem um sentido, tem um objetivo. E nós que habitamos essa cidade, estamos todos envolvidos nessa missão. Chico Xavier, quando estava recebendo o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo, isso no ano de 1943, ele faz um discurso de agradecimento. Normalmente essa cerimônia é feita na Câmara Municipal, que é aqui do lado. Mas como Chico, uma personalidade conhecida, atraiu muita gente, tiveram que fazer lá no Pacaembu. Fecharam o ginásio do Pacaembu e lotou com a presença de Chico falando sobre o seu título, aquilo que recebia dos vereadores da cidade. E durante a sua fala, ele revela que Padre Manuel da Nóbrega, na manhã de 29 de agosto de 1553, ao realizar a primeira missa da manhã, tem revelado a sua visão espiritual a figura amorosa do apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, que chega a ele e diz: precisamos fundar uma cidade neste espaço, neste local, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos lembrar que isso aconteceu a poucos metros daqui, pátio do colégio. Inhambu Poisson era o nome daquela região. E naquele instante, Padre Manuel da Nóbrega, sensibilizado com a revelação do apóstolo Paulo de Tarso, se põe de imediato a colocar e a promover condições e recursos para que surgisse, então, a cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro do ano seguinte, 1554. Por que São Paulo? Por que São Paulo? Chico nos revela, foi o próprio apóstolo que veio dar informações de que precisava aqui construir, fundar uma cidade. Então, Padre Nóbrega, em homenagem a esse apóstolo, atribui o nome de Vila de São Paulo, de Piratininga, que era a região onde nós nos encontramos. E este dia, 25 de janeiro, é o dia em que se comemora
a conversão daquele que era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que fazia tudo para manter a lei judaica, a lei mosaica, que ele defendia com toda a sua galhardia. Este Saulo de Tarso, ele se converte, ele se submete a Jesus, que aparece à estrada de Damasco, às portas da cidade de Damasco, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse Saulo, caído no chão, diz: Senhor, o que quereis que eu faça? E Jesus diz a ele: vá para a cidade, entra, e eu te mostrarei o que precisará sofrer em minha causa. Este Paulo, que mais tarde vem a ser Paulo de Tarso, o itinerante, aquele que prega o Evangelho nas regiões mais distantes, que está preocupado em escrever e registrar toda a informação possível sobre os ensinamentos de Jesus. Este Paulo de Tarso veio aqui no pátio do colégio ao nosso padre Nóbrega, dizendo: funda aí uma cidade. E isto de fato aconteceu. Esta é uma pintura de Debré, um desenhista, pintor da época, que registra como era o nosso pátio do colégio. Bem simples, sem prédios, apenas a vegetação. Há aqui um rio, o rio Anhangabaú. Alguém já ouviu falar nesse nome? Anhangabaú é um rio. A gente não vê mais o rio, ele está canalizado. Mas, Padre Nóbrega, ao final do dia, quando já desempenhara todas as suas atividades no que é montado, que havia instituído, que é a base da nossa cidade, descia essas barrancas para a região do rio Anhangabaú. E cercado por essa natureza maravilhosa, flores, animais silvestres, aves, ele sentava-se numa rocha. E ali nessa rocha ele fazia suas orações. Entrava em sintonia, provavelmente, com as esferas superiores, recebendo instruções, recebendo forças desse Senhor da vida, de Jesus, que está sempre presente, e do querido Paulo de Tarso, que sempre o acompanhou. Nesse momento, havia uma conexão com a esfera superior. Sabe onde é esse lugar, queridos amigos? Exatamente onde nós estamos agora. A rocha se situava nessa região que hoje se chama Maria Paula. E provavelmente, não podemos afirmar com precisão, estava por aqui esse rochedo. Porque anos mais tarde, nós vamos descobrir por que Padre Nóbrega escolhera este local para suas orações. Porque havia uma conexão espiritual muito intensa, muito forte. E essa conexão está situada exatamente aqui. Esta é a colônia espiritual que está sobre a cidade de São Paulo e tem o formato de uma cruz. Ela pega todo o território da nossa cidade. E no centro da cruz existe um edifício, que é o edifício central. Esse edifício central está exatamente direcionado neste ponto. Por isso a conexão, por isso os canais de conexão com o plano espiritual dentro desta casa se tornam mais fáceis e mais produtivos. Nós estamos exatamente no local que deu origem a todo um movimento de renovação, vindo através dos mensageiros de Jesus, que já prevendo a necessidade de uma cidade, de um país, dentro desse país do Evangelho, nos colocou a condição de termos esta colônia espiritual. Quando falamos de colônia espiritual, todos nós lembramos de Nosso Lar. Né? Todo mundo conhece Nosso Lar, já leu o livro, já viu o filme, e todo mundo quer ir para Nosso Lar. Né? Para Nosso Lar não vai todo mundo, viu? Lamento, não é todo mundo que vai para lá. Né? Nós temos uma colônia espiritual sobre a nossa cidade, que nos ampara, que nos protege, e que naturalmente tem esse título, Instituto de Confraternização Universal. Lembram-se da promessa de Jesus?
Lembram-se do que ele disse? Vou transplantar o evangelho para esta terra e aí haverá a confraternização de todas as raças e de todos os países. Nós estamos nesta atividade. Esta colônia tem esse título, não é por acaso. Ela trabalha para a união, para a confraternização. E nós, povo brasileiro, cidadãos paulistanos, estamos vinculados, porque ninguém nasceu aqui, ou ninguém veio para esta terra pensando que foi por acaso. Nós estamos reunidos como um grande grupo de espíritos comprometidos com a missão de desenvolver, de implantar o Evangelho de Jesus. E essa terra onde esse Evangelho florescerá está onde? Que lugar aqui a gente acha, hein? Onde a gente vai implantar esse Evangelho? Quem lembra? Quem pode responder? Sabe onde? No coração. É aí que nós fazemos a semeadura. É aí que nós plantamos o Evangelho. Porque cada um de nós, semeando o Evangelho dentro do próprio coração, falará coisas boas. Da boca sairá mensagens de amor, mensagens de união, de confraternização. Por isso estamos reunidos, para aprender a nos amar, para aprender a nos compreender. Porque isso não são palavras meramente jogadas ao vento. Elas têm um objetivo, elas têm uma certeza, porque fazendo isso faremos a renovação esperada para este terceiro milênio onde nós nos encontramos. Nós já estamos há 16 anos, depois do ano 2000, a caminho da instalação da era da regeneração, onde aqui permanecerão somente os espíritos que querem fazer o bem, que gostam do bem e que praticam esse bem, em nome de Jesus, utilizando-se dos padrões deste evangelho de amor e de luz. Aqui, nessa terra bendita, temos a oportunidade de trabalhar para a confraternização universal. E quando eu emito uma opinião contrária, quando eu busco a dissensão, quando eu busco a disputa, eu estou trabalhando justamente no oposto à confraternização. Temos que entender o objetivo. Temos que entender que podemos emanar pensamentos positivos, pensamentos de força para essa direção, para esta missão acontecer. E se não acontecer, nós estaremos, de certa forma, responsabilizados. Aparece no século XIX o Espiritismo no Brasil, através da introdução dos livros de Allan Kardec, traduzidos para o português. E lá no século XIX surgirá, então, o querido, amado, e todos nós conhecemos com muito carinho, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em 1831, lá no Ceará. Esse Adolfo Bezerra de Menezes ficará conhecido como o médico dos pobres, porque atendia de maneira gratuita aqueles que não podiam pagar as consultas e até dava os medicamentos que as pessoas precisavam. E muitas vezes ele, sem recursos, buscava outros recursos para poder atender aqueles que mais necessitavam. Também batalhou para a implantação do espiritismo evangélico, porque nós temos o espiritismo em 3 correntes. Nós temos 3 facetas: a ciência, que vai trabalhar com a mediunidade, que vai trabalhar com os fenômenos. Nós temos a filosofia, que fala do aspecto moral, da relação entre os desencarnados e os desencarnados. E nós temos o aspecto evangélico, que é a preparação do ser humano para a sua sublimação. Ele estava preocupado com essa terceira, porque é muito fácil pesquisar, é muito fácil trabalhar nos fenômenos, é muito tranquilo eu ficar discutindo questões filosóficas, mas eu quero, na verdade, ser um cristão verdadeiro. E o Espiritismo vem para renovar a ideia de cristão. Ele vem trazer a mensagem
o Consolador prometido, que diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Portanto, se nos libertará é porque estamos presos. Estamos presos aos nossos paradigmas, aos nossos preconceitos, às ideias preconcebidas de certo e errado. Não há certo nem errado, depende do ponto de vista. Nós temos uma direção que é justa, a direção do amor, a direção do perdão, a direção daquilo que é conduzido de acordo com os paradigmas, de acordo com a referência cristã. Este Adolfo Bezerra de Menezes chega para fazer a unificação e dar direção para esse espiritismo que estava nascente e não tinha ideias, e não tinha sequência. E aí nós vamos pular um pouquinho, senão a gente fica aqui até de tarde, né? Até de noite. Século XX. Conhece essa rua? Conhece essa rua, não? É a nossa rua. Rua Maria Paula, na década de 1940. Olha aqui, ó, a Maria Paula aqui. E aqui nós temos a nossa casinha, que na época era uma casinha pequena, que depois foi aumentando de tamanho, né? Essa casa que está aqui hoje, onde nós estamos, logicamente num prédio novo, mais amplo, mais bem construído, começou a existir em 1939, todos os domingos pela manhã, às 10 horas, com o querido Pedro de Camargo, que tinha o pseudônimo de Vinícius e que escreveu diversas obras muito interessantes. Esse Pedro de Camargo criou as tertúlias evangélicas. Sabe do que nós estamos falando? Dessa nossa reunião. Há 77 anos, esta reunião é realizada aos domingos, nesse mesmo horário. Por que nós não usamos mais tertúlias evangélicas? Porque, de acordo com a nossa modernidade, se fôssemos falar, tá, temos lá a tertúlia evangélica, alguém ia perguntar, é de comer? Né? Isso é de comer? O que é tertúlia? Parece uma tortinha, né? Parece um tortelete, alguma coisa assim. Tertúlia, discussões, conversas, palestras, para que nós pudéssemos já, naquela época, nos esclarecer sobre o que é evangelho, o que é doutrina espírita de fato, e não a doutrina espírita apenas de aparência. Espírita e cristão é uma e uma mesma coisa. O bom espírita e o bom cristão, portanto, é uma e uma mesma coisa. Nós aprendemos a praticar a mensagem do evangelho, pelo menos queremos, pelo menos temos a disposição de fazer uma mudança em nós mesmos e buscarmos efetivamente essa mudança através das práticas diárias, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, dentro da federação. Aqui é mais fácil, a gente fica mais felizinho, né? Dá um beijinho, dá outro beijinho e tal, mas lá fora, às vezes, a gente não é tão simpático assim. Não é isso? Passou alguém de carro na nossa frente, buzina, né? Ou xinga, ou persegue o outro. Né? Não é uma atitude recomendável para um bom cristão. Essas palestras atraíram o nosso querido próximo, que a gente vai comentar, chega aqui na casa e olha na porta. Não sei se vocês já repararam, na lanchonete está essa placa. Esta placa que existia na entrada da nossa federação. A Casa dos Espíritas do Brasil, com a figura de Allan Kardec. E quem chega atraído por esta placa, curioso, o que será que tem aí dentro? Casa dos Espíritas do Brasil. O que tem aí dentro? Foi lá dar uma olhadinha e não saiu mais. Ficou 27 anos na direção desta casa, como secretário-geral. Ele foi o marco divisor dessa casa. Se existe alguma coisa aqui dentro hoje, se as assistências espirituais estão funcionando, se as escolas estão funcionando, devemos a este querido amigo Edgar Armon, que também vocês ouviram uma música cuja letra era composta por ele. Então nós estamos falando de
uma pessoa que traz para a nossa FEESP um divisor de águas do movimento espírita nacional, não só no estado de São Paulo. Estamos no mesmo local da fundação, onde Padre Nóbrega orava, onde há uma conexão com o plano espiritual na nossa colônia espiritual que está aqui em cima de nós, o Instituto de Confraternização. E, naturalmente, este Edgar Armon, preocupado, então, com as novas responsabilidades, faz uma pesquisa na obra de Kardec. E lá, no livro Obras Póstumas, vai encontrar a mensagem direta, expressa, de Kardec, dizendo a necessidade de se montar cursos de Espiritismo. É, afinal, pelo curso do Espiritismo que nós vamos aprender, nos esclarecer, formar médiuns. E esta mensagem, Edgar Armon leva a sério e começa a construir. Em 6 de maio de 1950, Edgar Armon, que está ali assinalado com a setinha amarela, funda a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, que está até hoje em nossa casa. Estamos com os cursos de Aprendizes do Evangelho, com várias classes, com várias turmas, em diversos horários, onde há uma busca intensa. Essa busca está no nosso coração de que precisamos conhecer melhor esse Evangelho, precisamos entender melhor esta mensagem para que nós possamos nos tornar melhores, mais felizes, porque nos tornaremos mais felizes com certeza. A missão dessa escola é fazer a renovação daquilo que o Paulo de Tarso, aquele gentil apóstolo daquela época, dos tempos primeiros do cristianismo, dizia: eu estou fazendo a renovação do homem velho, transformando-me realmente em alguém novo. E até o ponto de tal transformação, há uma frase que é muito citada de Paulo, quando ele diz: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, simbolizando essa transformação, essa adesão. Nós, como instituição, naquela época, 1940, 41, o comandante Edgar Armon, e ele é chamado de comandante porque era de fato um militar, atuou na Força Pública do Estado de São Paulo, aposentou-se como comandante do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Ele tem esse título, hoje no plano espiritual, prefere ser chamado de irmão Edgar Armon, mas nós costumamos reverenciar por respeito à sua memória o título de comandante, porque ele ainda continua comandando esta casa. Continua preocupado com as atividades, com a estruturação e, principalmente, para a condução que nós, espíritas, estamos dando para o Espiritismo no Brasil, pátria do Evangelho. E, no início da década de 40, aquele Dr. Bezerra de Menezes, lá do século XIX, manifesta-se através de médiuns, dizendo: agora eu assumo a direção espiritual desta casa. Então temos este querido espírito amigo, que em outras eras, segundo algumas informações, vivenciou também com Jesus. Nós vamos encontrá-lo lá no Novo Testamento, aquele famoso publicano, Zaqueu. Lembram-se dele? Que era aquele que tinha um problema com dinheiro e tal, e que Jesus, entrando na casa dele, diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque Zaqueu tinha prometido doar toda a sua fortuna, metade da sua fortuna, e retribuir aqueles que ele havia prejudicado. Esse espírito vem trabalhando com Jesus desde então e está nos ajudando a sermos um pouquinho melhores. Está conosco, neste exato momento, nos olhando e nos percebendo. Esse espírito diz, essa frase é importante, porque ela referenda também a mensagem do Brasil. No mundo, o Brasil. No Brasil, esta terra que tem o nome do grande apóstolo Paulo. Aqui, esta nossa casa, que será um farol a iluminar toda a humanidade. Então nós estamos dentro de uma... Não, veja, não é uma promessa.
é uma definição. Esta casa vai, sim, representar um papel, e já representa esse papel, muito importante, na condução daqueles que precisam se dirigir para o Evangelho, transformando esta nossa vida, transformando fraternidade aquilo que nós encontramos entre as nações, muitas vezes em conflito. Só rapidamente, para nós falarmos atuação, para não ficarmos, que eu acho que eu já invadi o tempo, né? Ele atuou na área de ensino em primeiro momento, ele atuou em 2 binômios, ensino e cura. E a primeira parte do ensino, desde a escola de aprendizes, ele montou diversos cursos, porque seguiu a instrução de Kardec. Precisamos fazer cursos de espiritismo. Foi criticado. Muita gente começou a dizer contra, porque para dar contra, nós temos sempre alguém, não tem? Não é? Tem sempre alguém para falar que não devia ser assim, devia ser assado. Cuidado com essas coisas. Engenheiros de obras prontas. Vamos pegar a mão na massa e vamos fazer, como fez o comandante de Gararmon. Na questão espiritual, na questão cura, trabalha com a orientação e apoio de Louis Pasteur, médico francês, sanitarista, que vem ajudar na construção daqueles sistemas de passe que até hoje estão aí sendo aplicados na nossa assistência espiritual. Aqueles movimentos, a maneira como nós entramos, as palestras, foram totalmente construídas por Armand em sintonia com Louis Pasteur. E lógico, foram sendo ajustados para que pudéssemos aceitar e atender a problemas mais complexos como nós enfrentamos hoje. Este é o senhor que ajudou muito na construção da nossa área social, o senhor José Gonçalves Pereira, conhecido como Seu Gonçalves. Cuidava da casa transitória. É o centro de prática de toda a assistência social. E lá nós temos atendimento a gestantes, a crianças, a famílias carentes, cursos profissionalizantes e assim por diante. Mas, desde o início, o comandante Edgar Armand sabia que não estava só, porque lhe foi informado, através de vários médiuns, da presença de espíritos formados em fraternidades, grupos fraternais. Para instituir a fraternidade, nós temos grupos de fraternidade. E esses grupos perfazem um total de 18. Eu não vou detalhá-los aqui, porque efetivamente não há tempo, mas para quem tiver interesse de entender melhor, o livro que foi mencionado, o Instituto Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço, ele está detalhando tudo isso. E eu queria encerrar como é que nós estamos hoje. Começamos lá longe e viemos até hoje. Conhecemos um pouquinho da nossa história, rememoramos um pouquinho da nossa casa e hoje nós temos alguns números que dizem para nós que a coisa está funcionando, com seus problemas, como todo lugar tem problemas. Mas estamos caminhando, estamos indo à frente. Atendimentos no ano de 2015 foram 10 milhões nesta casa. Média de pessoas diariamente, 9 mil pessoas adentram esta casa, dia média. Tem dia que tem 11 mil. Isso considerando a contagem que é feita no atendimento. Os alunos, 8 mil alunos nas escolas de evangelho, mediúnico, curso de passes e outros. Assistência espiritual, 200 equipes com 5 mil trabalhadores, funcionando de manhã, tarde e noite, de domingo a domingo, para que possamos ter a nossa assistência. Assistência social, 4 creches, com 320 crianças. Asilo com 30 idosos. Mais de 150 famílias da comunidade sendo assistidas e amparadas. Apoio às gestantes e o projeto Fabianinho, que é um projeto onde as crianças vão para a escola de manhã, eles ficam lá na casa transitória à tarde. Quem vai para a escola à tarde fica de manhã. Tem um apoio educativo, pedagógico e de convivência, tirando essa criança da rua, evitando que ela se envolva com coisas que não precisa, esteja exposta à violência, ao crime e outras coisas. E, por último, a formação
de 18 tipos de cursos profissionalizantes. Esses cursos profissionalizantes estão disponíveis a quem quiser fazer. São cursos gratuitos para a comunidade carente. Isso tudo está nesta casa. Mas esse trabalho não é meu, não é seu, não é nosso. Nós estamos participando por misericórdia divina, porque esse trabalho é do Cristo. É a obra iniciada lá no século XIV, quando Jesus diz: vamos fundar a pátria do Evangelho, coração do mundo. Essa seria a mensagem que eu tenho para vocês hoje, para que nós possamos nos conscientizar da nossa importância. E eu queria, antes de encerrar, pedir... Dá para colocar aquele fundinho musical? Foi feita uma prece, foi escrita uma prece para que nós pudéssemos entrar mais diretamente em sintonia com as fraternidades do espaço. Essas fraternidades que estão nos atendendo há tantos anos e nos protegendo e nos amparando. Então eu gostaria que todos acompanhassem mentalmente a prece das fraternidades, pedindo a Jesus que nos abençoe nesta manhã. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos orar pelo Brasil. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Um bom dia, um bom final de semana. E assim, emocionados, vamos encerrando este programa, agradecidos a Paulo Oliveira por essa linda palestra e esperamos contar com a sua audiência também na próxima semana, se Deus quiser. Já comprou seu presente para o Natal, para os seus familiares, amigos? Que tal os livros das edições FEESP? Aproveitem o nosso feirão de livros que vai até o Natal. A R$10 qualquer livro das edições FEESP. Aqui na nossa livraria, a Rua Maria Paula, número 140, no Saguão, ou então pelo telefone 3188-8383, ramal 217, da Livraria Humberto de Campos.